Maravilha, Elias. Eu acho que a sua história, assim, que você foi construindo, né? Como que foi todo o seu percurso, sua inserção nos movimentos, com a arte? O que é que foi que você foi construindo ao longo da sua história? Como que essa história foi dialogando com outras histórias, né, que estavam acontecendo à sua volta? Como que a sua história também dialoga com histórias que já aconteceram, né? Como que a história, o movimento é uma forma da gente não deixar a história ser apagada, né? Ou enviesada, transformada em outras coisas. E eu acho que ao longo da sua exposição, né, as pessoas foram interagindo aqui, estão interagindo aqui no chat novamente, comentando sobre a sua trajetória, lhe parabenizando. A gente teve várias reações, né? Aplaudindo, comemorando, assim. Enfim, muito felizes em estarem ouvindo o seu relato, a sua participação hoje. Estou muito feliz também. Aí eu quero saber, né, se já tiver alguém que já quiser interagir com o nosso convidado, pode levantar a mão, pode deixar aqui no chat também o comentário, mas eu gostaria de te ouvir mais para que você pudesse, né, falar um pouquinho também sobre essa parte concreta, né, que você tanto falou, e aí eu acho que agora no final da tua frase você trouxe uma coisa que eu acho que é muito preciosa, que a gente não pode perder de vista, que é como que é a nossa realidade agora, né? A gente escuta tanto falar como que é a realidade, que às vezes está tudo perdido, que não dá certo, enfim, como se realmente tudo estivesse esfarelado e nada mais fosse possível. E eu acho que agora, no final, você trouxe um pouco desse caminhar concreto, né, do dia a dia, do cotidiano ali. Mas também a Bruna levantou a mãozinha, aí eu vou passar para ela também, a gente tenta juntar aí. Pode falar, Bruna, fica à vontade. Pessoal, boa noite. É sempre uma satisfação estar aqui no grupo, porque a gente sempre vê, né, experiências exitosas, a partir da realidade, dos entraves e das vivências dos educadores e das educadoras. Elias hoje foi uma grata surpresa, né, porque traz uma trajetória muito relevante a partir de um lugar que, como ele mesmo diz, assim, pensar a igreja como Jesus pensou, e a partir das comunidades eclesiais de base. E aí teve uma questão, Elias, que você citou na sua fala, que é a questão dos movimentos associativos. E eu queria que, se possível, você falasse um pouco mais sobre isso, porque é um tema, acredito que pouco abordado, mas penso que há uma dimensão da educação popular muito pulsante nesse espaço. E aí, se você puder nos contemplar, seria excelente. Obrigada, viu, pela sua apresentação. Não. Posso seguir? Então, Pode sim, fica à vontade. tá bem. Então, assim, o movimento associativismo, né? Ele está muito vinculado a outra palavrinha chamada cooperativismo, mas ele tem lá suas diferenças, né? A cooperativa é um grupo menor de trabalhadores voltados para uma determinada função, para um determinado, vamos dizer assim, para uma determinada cadeia produtiva. Aí, a partir daí, surgem as cooperativas, né? O associativismo, ele também pode reunir, claro, categorias, pode reunir empresários que formam associação, mas a gente sabe que uma coisa mais originária do associativismo é o associativismo comunitário, quando as pessoas, a partir de questões concretas, se reuniam e se uniam para tentar transformar, para buscar transformar uma realidade, ou minorar ou melhorar aquela realidade, né? Isso vinha junto, porque muitas vezes isso nasceu dos movimentos também sociais, pastorais, e aí vem junto, porque uma necessidade ou uma questão leva a outra. Uma igreja que mobiliza para um evangelho, vamos dizer assim, mais concreto, para uma missão mais concreta, logo você vai também acabar incorporando em sua missão essa perspectiva do associativismo,
da comunidade, de você pensar uma igreja muito maior, que não é só uma igreja dentro das quatro paredes, né? Mas é você expandir essa coisa que hoje nós falamos muito de igreja em saída, né? Então, essa perspectiva do associativismo, ela vem muito junto desses processos todos, das experiências que o povo vivenciou, né? E também vem de uma ideia de como trabalhar com o povo. E é inegável que alguns teólogos brasileiros, como Clodovis Boff, Leonardo Boff e outros, o padre José Comblan e tantos outros, eles trabalharam muito para que a comunidade pensasse essa ideia de uma igreja militante, de uma igreja que nos encaminha exatamente para tentar resolver os problemas que estão ali, batendo a nossa porta. Então, quando nós fizemos, num determinado momento, a passeata da lamparina, é porque não havia luz, não havia energia elétrica na comunidade. Quando um dia a gente saiu com as latas d'água, né, ela também fazendo isso. E eu lembro de uma experiência desse associativismo, que eu era o secretário-geral da associação, porque como, vamos dizer assim, eu aprendi a ler e a escrever por conta própria, eu acho que eu desenvolvi um pouco mais essa escrita. Então, eu escrevi as atas, as atas da associação, eu escrevi as atas do núcleo do Partido dos Trabalhadores, que ainda tem, isso ainda está aí guardado em algum lugar, e um dia desse a gente estava falando sobre recuperar essas atas, e eu lembro de um movimento em que, a partir da passeata, a Prefeitura de Fortaleza, à época, foi inaugurar o chafariz. A partir dessa luta nossa, a conquista foi um chafariz para a comunidade, né? E aí o prefeito, que era um poeta, chamado Zé Maria de Barros Pinho, já falecido, isso foi começo dos anos 90, por aí, havia um vereador do bairro que era do mesmo partido do Zé Maria, mas muito diferente do Zé Maria. Ele era Hoje vocês talvez já tenham ouvido falar nele, porque ele foi um grande empresário dessas bandas do entretenimento, né? Ele se chama Zequinha Aristides, ainda é vivo. Eu estou colocando isso só para responder a tua pergunta, mas responder com uma questão prática, concreta do que eu vivi. O concreto foi a conquista do chafariz. Na inauguração, quem tentou ganhar, vamos dizer assim, os loiros da vitória, foi o vereador do bairro, que não fazia nada pelo bairro. E aí, quando o prefeito estava prestes a chegar, ele anuncia no Opala dele um carro de som, que ele levava uma carrocinha atrás com um carro de som, e aí o locutor dele dizia: está chegando aí o vereador que tem uma grande folha de serviço prestada ao bairro da Serrinha. É ele que está trazendo o nosso prefeito Barros Pinho. Aí aquilo me indignou. Eu fiquei indignado com essa situação e eu ia ter lugar de fala em cima do palanque do prefeito, né? E aí eu fiquei tentando, de todos os modos, me acalmar, mas aí eu rabisquei num papel, fui rabiscando ali enquanto estava todo mundo esperando o prefeito e se preparando para apertar a mão do prefeito, eu fiquei rascunhando ali umas coisas, né? E aí consegui rascunhar o que eu queria. E aí o prefeito falou, entregou o chafariz e tal. E aí o vereador falou. E aí ele puxou toda a vantagem para ele. Depois dele era a minha vez de falar. Aí eu não contei conversa, eu não pedi nem licença poética, mas ainda lembro como se fosse hoje. Então, eu me vali da arte para apresentar para ele uma resposta que, apesar que ele tentou segurar nas minhas bitacas em cima do palanque, mas a turma e a solidariedade de todo mundo impediu que ele me agredisse em cima do palanque. Está entendendo? Então, mas aquilo foi a ousadia de um jovem que, naquele tempo, já sentiu a indignação e expressou numa poesia, né? E aí essa poesia foi tão marcante para mim que eu até então não tinha feito muito poesia social, passei a fazer muita poesia social. E depois
o associativismo me levou a construir muitos trabalhos